Vamos resolver o seguinte exercício. Uma pessoa em um asa delta está espiralando para cima devido ao ar ascendente muito veloz em uma trajetória com vetor posição r de t igual a 3 cosseno t na direção i, mais 3 seno de t na direção j, mais t ao quadrado na direção k. A trajetória ela é similar à de uma hélice, embora não seja uma hélice, e é mostrada na figura 1 para t variando entre 0 e 4π. O item A diz o seguinte: encontre o vetor velocidade e o vetor aceleração. O item B diz o seguinte: encontre o módulo da velocidade da asa delta em qualquer instante de tempo t. E o item C diz o seguinte: encontre os instantes, se houver algum, em que a aceleração da asa delta é ortogonal à sua velocidade. A figura 1 é ilustrada desta forma. Solução. Sabemos que o vetor posição é dado por r de t igual a 3 cosseno t na componente i, mais 3 seno de t na componente j, mais t ao quadrado na componente k, e com isso, o seu vetor velocidade, ele é dado pela derivada do vetor posição com relação a t. Bom, isso é a mesma coisa que derivar com relação a t, 3 cosseno t na componente i, mais 3 seno t na componente j, mais t ao quadrado na componente k. E nós sabemos que isso equivale a derivar cada componente desse vetor, né? Bom, a derivada de 3 cosseno de t na componente i, a derivada de 3 seno de t na componente j e a derivada de t ao quadrado na componente k. Isso é igual a menos 3 seno de t na componente i, 3 cosseno de t na componente j, 2t na componente k. Bom, sabemos que o vetor velocidade ele é dado dessa forma, né? Menos 3 seno de t na componente i, 3 cosseno de t na componente j, 2t na componente k, e com isso nosso vetor aceleração é a derivada de v com relação a t. Bom, a derivada de v com relação a t é a mesma coisa que a derivada com relação a t do vetor menos 3 seno de t na componente i, mais 3 cosseno de t na componente j, mais 2t na componente k. E nós sabemos que isso é a mesma coisa que derivar cada componente, né? Ou seja, a derivada de t de menos 3 seno de t na componente i, a derivada de t de 3 cosseno de t na componente j e a derivada de 2t na componente k. Isso é a mesma coisa que menos 3 cosseno de t na componente i, menos 3 seno de t na componente j, mais 2 na componente k. Bom, sabemos que o módulo da velocidade ele é dado pela magnitude do vetor velocidade, né? Onde o vetor velocidade nós encontramos que ele era menos 3 seno de t na componente i, 3 cosseno de t na componente j e 2t na componente k. Bom, assim temos que a norma do nosso vetor v de t, ele é a raiz quadrada de menos 3 seno de t ao quadrado, mais 3 cosseno de t ao quadrado, somado com 2t elevado ao quadrado. Isso é a raiz quadrada de 9 seno ao quadrado de t, mais 9 cosseno ao quadrado de t, mais 4t ao quadrado. Observe que eu posso colocar esse 9 em evidência, e com isso nós ficamos com a raiz quadrada de 9 vezes seno ao quadrado de t, mais cosseno ao quadrado de t. Sabemos que isso é igual a 1, e com isso obtemos a raiz quadrada de 9 mais 4t ao quadrado. Note que a asa delta se move cada vez mais rápido à medida que sobe ao longo de sua trajetória. Para encontrar os instantes em que v de t e a de t são ortogonais, procuramos os valores de t para os quais o produto interno, né, ou o produto escalar entre v de t e a de t,
é igual a zero. Bom, fazendo esse produto escalar V de t a de t igual a zero, é a mesma coisa que fazer o produto escalar entre os vetores menos 3 seno t, 3 cosseno t, 2t, com o vetor menos 3 cosseno t, menos 3 seno de t e 2. Desenvolvendo esse produto escalar, nós obtemos o seguinte: esse menos 3 seno de t multiplica o menos 3 cosseno de t, somado com menos 3 cosseno de t, que multiplica o menos 3 seno de t, somado com 2t, que multiplica 2. Dessa forma, nós temos que menos 3 seno t com menos 3 cosseno t, isso dá 9 seno de t cosseno de t. 3 cosseno de t multiplicado por menos 3 seno de t, isso dá menos 9 cosseno t seno de t, somado com 4t. Bom, observe que esse 9 seno de t cosseno de t se cancela com esse menos 9 cosseno de t seno de t, e dessa forma sobra o 4t, e com isso nós temos que 4t é igual a zero. Isso implica dizer que t necessariamente tem que ser igual a zero. Portanto, o único instante em que o vetor aceleração é ortogonal ao vetor velocidade é quando t for igual a zero. Nesse caso, v de zero é igual a 3j e a de zero é igual a menos 3i mais 2k.